Meu nome é Farid e tenho 61 anos. Moro em uma modesta casa de 2 andares localizada nas ruas tranquilas e pitorescas de Pau, na Itália, cercada por oliveiras que são testemunhas silenciosas da passagem do tempo. O aroma do pão fresco assado da padaria local paira no ar, e o som distante dos sinos da igreja marca o passar das horas, oferecendo uma presença rítmica e calmante a esta cidade encantadora. Não é o tipo de lugar que alguém associaria imediatamente a um muçulmano devoto, mas a vida tem um jeito de nos levar a lugares e momentos que nunca esperamos. Minhas origens, no entanto, estão distantes, na vibrante e histórica cidade de Damasco, na Síria, onde o chamado para oração ecoa pelas ruas antigas 5 vezes por dia, e o ar é carregado com os aromas inebriantes de jasmim e especiarias. Fui criado em uma família muçulmana profundamente religiosa. Meu pai, um chefe respeitado em nossa comunidade, não era apenas um homem de grande sabedoria, mas também alguém cuja piedade e conhecimento eram bem conhecidos em toda a cidade. Ele foi meu professor, me guiando através do Alcorão, dos 5 pilares do islamismo e da profunda importância de viver uma vida que agrade a Alá. Ele incutiu em mim uma profunda compreensão da unicidade de Deus, da sacralidade da oração e da importância de seguir os ensinamentos do profeta Muhammad. Minha mãe, uma mulher de profunda graça e gentileza, carregava dentro de si a força silenciosa de alguém que testemunhou tanto alegria quanto dificuldades. Seus olhos refletiam uma profunda compreensão das complexidades da vida, e ela me ensinou as virtudes da compaixão, generosidade e respeito por todos. Ela me lembrava frequentemente da importância da família, do valor do trabalho duro e da beleza de uma vida dedicada a servir aos outros. Enquanto crescia, minha fé não era apenas uma parte da minha vida, era a base sobre a qual todo o meu mundo foi construído. Era minha luz guia, minha fonte de consolo, força e propósito. Era tão essencial para mim quanto o ar que eu respirava, a água que eu bebia e a terra sob meus pés. Eu orava 5 vezes por dia, minha testa tocando humildemente o tapete de oração enquanto eu me curvava em submissão a Alá. Jejuei durante o mês sagrado do Ramadã, abstendo-me de comida e bebida do amanhecer ao anoitecer. E cada jejum trouxe consigo uma sensação de renovação espiritual e uma conexão mais profunda com minha fé. Eu doava regularmente para instituições de caridade, entendendo que minha riqueza era um presente de Alá, destinado a ser compartilhado com os menos afortunados. Aguardo ansiosamente o dia em que poderei realizar a peregrinação do Hajj, ficar diante da Kaaba em Meca e cumprir um dos deveres mais sagrados do islamismo. De todo o coração, eu acreditava que o islamismo era o verdadeiro caminho para Deus e que Maomé, que a paz esteja com ele, era seu último e mais perfeito profeta. O Alcorão, revelado a Maomé pelo anjo Gabriel, era para mim a palavra literal de Deus, um guia eterno para viver uma vida justa. Eu me destaquei nos estudos, principalmente em matemática e física, onde encontrei imensa alegria em entender as leis que governam o universo. A beleza e a ordem do cosmos, para mim, falavam de um Criador divino, cuja mão era evidente em cada equação, cada fórmula, cada partícula. Mergulhei no mundo dos números e teorias, encontrando harmonia entre ciência e fé. No entanto, a alegria mais profunda vem do estudo do Alcorão, da imersão nas histórias dos profetas, heróis que demonstraram fé inabalável, suportaram provações e tribulações e triunfaram por meio de sua dedicação a Deus. Suas histórias de sacrifício e devoção me encheram de inspiração. Depois do ensino médio, matriculei-me na Universidade de Damasco para cursar engenharia civil. O programa foi rigoroso, desafiando-me a ultrapassar os limites do meu conhecimento e habilidades. Eu prosperei nesse ambiente exigente, construindo amizades duradouras com colegas que compartilhavam minha paixão por aprender e minha busca pela excelência. Minha educação me equipou com uma compreensão profunda do mundo construído e dos princípios de design e construção, bem como do poder da engenhosidade humana para moldar nossos arredores. Durante esses anos, conheci Yasmin, a mulher que mudaria minha vida para sempre. Yasmin era tudo o que eu não era, um turbilhão vibrante de energia, com uma risada que enchia uma sala e um entusiasmo pela vida que me excitava e intimidava ao mesmo tempo. Ela tinha um sorriso radiante que iluminava até os cantos mais escuros e um espírito tão indomável quanto o vento do deserto. Nós nos conhecemos na festa de noivado de uma amiga e fiquei imediatamente impressionado com sua inteligência, sua sagacidade e sua perspectiva única do
Mundo. Naquela noite, conversamos por horas sobre tudo, desde filosofia e política até arte e música, e eu sabia que tinha conhecido alguém extraordinário. Nós nos casamos um ano depois em uma cerimônia tradicional repleta de risos, amor e as bênçãos de nossas famílias e amigos. Foi um dia que marcou um novo começo para nós dois, um dia que ficaria gravado em meu coração para sempre. Juntos, construímos nosso lar em Damasco, construímos uma vida cheia de sonhos e demos as boas-vindas a duas lindas crianças no mundo, um menino, Kil, e uma menina, Noah. Eles se tornaram o centro do nosso universo, a fonte da nossa maior alegria e das nossas mais profundas esperanças para o futuro. Cada dia era uma prova do nosso comprometimento em criá-los com os valores que prezamos, observando-os crescer e florescer em indivíduos extraordinários. A vida, naquele momento, era gratificante. Tive uma carreira de sucesso como gerente de projetos para uma importante empresa de construção, uma esposa amorosa que era minha melhor amiga e confidente, e dois filhos maravilhosos que encheram nossas vidas de risos e amor. Fiquei grato por todas as bênçãos que Alá me concedeu, a vida que tive, as oportunidades futuras e o calor da minha família. Eu me senti contente, feliz e profundamente grato por tudo. No entanto, com o passar dos anos, uma sensação desconfortável começou a se instalar dentro de mim, uma sensação de que algo estava faltando, algo que eu não conseguia identificar. Não foi uma crise de fé, mas sim uma sutil percepção de que havia mais na vida, no universo e em Deus do que eu ainda havia compreendido. Perguntas começaram a se formar em minha mente, perguntas sobre a natureza da realidade, o propósito da existência e os mistérios do cosmos. Qual era o verdadeiro significado da vida? Qual era o meu lugar neste vasto universo? Poderia haver outras maneiras de entender o mundo e o plano de Deus? Esses pensamentos, uma vez despertados, me levaram a explorar novos reinos de pensamento. Comecei a ler livros sobre filosofia, espiritualidade e até mesmo ensinamentos de outras religiões. Mergulhei na sabedoria do hinduísmo, na compaixão do budismo e nos ensinamentos do cristianismo, buscando compreensão e respostas que ressoassem com minha alma. Meu desejo de compreender o panorama geral, de encontrar uma conexão mais profunda com o divino, tornou-se uma fome insaciável. Yasmin, no entanto, ficou preocupada. Ela viu meu interesse por outras crenças como um desvio do caminho que sempre seguimos, temendo que eu estivesse me afastando dos ensinamentos do islamismo e colocando em risco minha alma eterna. Ela me implorou para retornar ao Alcorão, abraçar o conforto familiar da tradição e me concentrar em minhas orações. Ela me lembrou da sabedoria transmitida de geração em geração e dos perigos de se desviar do caminho reto. Mas eu não consegui ignorar a atração da minha curiosidade interior. A jornada que iniciei foi de autodescoberta, compreensão e exploração espiritual. Embora fosse incerto e cheio de desafios, senti uma necessidade profunda e inegável de continuar, não importando aonde isso pudesse me levar. Fiquei à beira de uma paisagem desconhecida, compelido a me aventurar e ver o que me esperava. Um dia, enquanto vagava pelos corredores de uma livraria pitoresca e centenária, aninhada em uma vila tranquila não muito longe de minha casa, um lugar que cheirava a papel envelhecido e parecia sussurrar com os ecos de inúmeras histórias não contadas, me deparei com um livro que mudaria para sempre a trajetória da minha vida. Era uma coleção de relatos de pessoas que passaram por episódios de quase morte, indivíduos que cruzaram brevemente para o outro lado, apenas para retornar com histórias surpreendentes do que encontraram. O próprio conceito capturou minha curiosidade. Sempre me perguntei o que nos espera depois da morte, mas a ideia de realmente vivenciar isso e depois voltar para compartilhar o que vimos era algo que nunca havia considerado seriamente. Ansioso por aprender mais, comprei o livro e, naquela mesma noite, devorei seu conteúdo. Fiquei acordado até tarde, incapaz de me desvencilhar de suas páginas envolventes. As histórias contidas ali eram nada menos que hipnotizantes, com descrições vívidas de um reino além da compreensão humana, um reino que parecia assustador e belo ao mesmo tempo. Li sobre pessoas que deixaram seus corpos físicos, olhando para baixo de um ponto de vista sobrenatural, antes de serem atraídas para um túnel de luz brilhante, embarcando em uma jornada em direção a um lugar de beleza e paz indescritíveis.
Eles falaram de encontros com entes queridos falecidos, de conhecer seres luminosos feitos de pura luz e energia e de vivenciar uma sensação avassaladora de amor, conexão e unidade com o universo. Muitos descreveram essa experiência como uma sensação de voltar para casa, de se reconectar com uma parte de si mesmos que tinham esquecido que existia, uma parte que sentiam profundamente interligada à própria estrutura da existência. Ao ler esses relatos extraordinários, uma pergunta inegável começou a se formar em minha mente: poderia haver alguma verdade nessas histórias? Será que a morte não foi um fim, mas sim uma transição para outro estado de ser, uma porta de entrada para outra dimensão? Haveria mais na vida após a morte do que as descrições que eu havia lido em textos religiosos, como o Alcorão. Havia aspectos da existência que estavam além do escopo da minha compreensão atual? Poderia haver uma realidade que existisse além do reino dos meus sentidos, uma realidade que fosse inspiradora e assustadora em igual medida? Essas perguntas me atormentavam implacavelmente, consumindo meus pensamentos e ocupando minhas horas de vigília. Fiquei obcecado em entender as experiências de quase morte, lendo todos os livros, artigos e trabalhos de pesquisa que pude encontrar sobre o assunto. Assisti a inúmeros documentários, ouvi podcasts e até assisti a palestras de pesquisadores e pessoas que viveram suas próprias EQMS. Mergulhei cada vez mais fundo no mistério, buscando desesperadamente respostas para as crescentes perguntas dentro de mim, buscando algo que pudesse acalmar o crescente desconforto em minha alma. Quanto mais eu aprendia, mais convencido ficava de que essas experiências não podiam ser simplesmente descartadas como alucinações ou efeitos da privação de oxigênio no cérebro. Havia muitos temas recorrentes, muitas experiências compartilhadas entre pessoas de diferentes culturas, religiões e origens. A consistência das histórias era impressionante. O grande número de indivíduos, de todas as esferas da vida, que relataram experiências notavelmente semelhantes tornou impossível ignorá-las. Então, num instante, o inimaginável aconteceu, um evento que destruiria minha percepção da realidade, derrubaria minha visão de mundo e me forçaria a confrontar os próprios fundamentos das minhas crenças. Foi o evento que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a vida, a morte e o próprio universo. Era quarta-feira de manhã quando aconteceu. Eu estava a caminho de um canteiro de obras para um novo projeto, sentindo uma vaga sensação de desconforto, uma dor surda no peito, acompanhada de uma fadiga geral. Dei de ombros, pensando que era uma doença menor, talvez apenas indigestão ou resultado de descanso insuficiente. Continuei, ansioso para começar a trabalhar, pois sempre fui alguém que encontrava satisfação em ser produtivo e em fazer progressos tangíveis. Enquanto eu revisava as plantas com o capataz no local, a dor no meu peito diminuiu de repente, aguda, penetrante, insuportável. Era como se um punho de ferro tivesse agarrado meu coração, espremendo a vida para fora de mim. Eu cambaleei, segurando meu peito, enquanto minha visão começava a ficar turva, cada respiração era uma luta para inspirar ar. Eu podia ouvir vagamente o capataz gritando, mas sua voz parecia distante, abafada. Caí no chão e as plantas se espalharam como folhas caídas ao vento. A dor só piorou, irradiando pelo meu braço esquerdo e se espalhando para o meu maxilar. Uma percepção arrepiante cortou a névoa da agonia, eu estava tendo um ataque cardíaco. O pânico tomou conta de mim, não apenas por mim, mas por aqueles que eu amava, Yasmin, Kyu, Nu. O que eles fariam sem mim? Tentei gritar, pedir ajuda, mas minha voz estava abafada pela dor intensa, presa na garganta. Depois disso, minhas memórias ficaram fragmentadas, imagens confusas de rostos preocupados, a textura áspera do chão contra minha bochecha, as vozes frenéticas dos trabalhadores reunidos ao meu redor. Lembro-me de ser levantado, carregado e gentilmente colocado em algo macio. Mais tarde, descobri que havia sofrido uma parada cardíaca grave, um bloqueio completo de uma das principais artérias que levam ao meu coração. Os profissionais, treinados em primeiros socorros, imediatamente começaram a RCP, e seus esforços rápidos e determinados me mantiveram vivo por tempo suficiente para os paramédicos chegarem. Os paramédicos usaram um desfibrilador para dar um choque no meu coração e fazê-lo voltar ao ritmo normal, o que me deu momentos críticos.
Fui levado às pressas para o hospital mais próximo, uma unidade de última geração no centro da cidade, onde uma equipe médica especializada já estava preparada para me tratar. Eles não perderam tempo e me levaram para a sala de cirurgia, um espaço bem iluminado e cheio de maquinário complexo, onde realizaram uma angioplastia de emergência para desobstruir o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para meu coração. Foi durante esse procedimento que salvei minha vida que experimentei o que só pode ser descrito como uma experiência de quase morte. Enquanto os médicos trabalhavam incansavelmente para me salvar, senti que estava subindo acima do meu corpo, flutuando em direção ao teto. Olhei para o meu corpo sem vida, deitado imóvel na mesa de operação, cercado pela movimentada equipe médica. Observei os cirurgiões com fascínio enquanto eles trabalhavam com precisão e foco. Suas mãos se moviam com experiência e prática, guiando um catéter pelas minhas artérias, enquanto as enfermeiras monitoravam meus sinais vitais e ajustavam o equipamento que salvava vidas. Eu os observei como se estivesse assistindo a um filme, uma experiência que era ao mesmo tempo surreal e estranhamente pacífica, como se eu fosse ao mesmo tempo o observador e o sujeito daquela cena bizarra, mas tranquila. Não senti medo, nem dor, nem tristeza, apenas uma sensação avassaladora de distanciamento, como se estivesse flutuando em um sonho. Mas então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. A sala parecia brilhar com uma luz intensa e brilhante, uma luz diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Era ao mesmo tempo ofuscante e suave, uma luz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A luz diante de mim era diferente de tudo que eu já tinha visto, não era apenas iluminação, mas algo vivo, algo senciente. Ela irradiava uma presença, uma consciência, como se me reconhecesse e me acolhesse. À medida que seu brilho aumentava, senti uma força irresistível me puxando para cima, erguendo-me sem esforço dos limites do meu corpo. A sala de cirurgia desapareceu lá embaixo, desaparecendo na insignificância, até que não havia nada além da luz, envolvendo-me em seu abraço. Um calor me envolveu, não apenas um calor físico, mas um conforto profundo, na alma. Era como se eu tivesse ultrapassado os limites do mundo que sempre conheci e entrado em uma realidade mais imensa, mais ilimitada do que minha mente poderia compreender. Eu não estava mais em um hospital, nem mesmo na Terra, eu havia transcendido as limitações de tempo e espaço, entrando em um reino além da compreensão, além da linguagem. Este lugar era infinito, mas íntimo. Não era nem estranho nem desconhecido, mas sim um lar, o lar mais verdadeiro que já conheci. A luz estava em todo lugar, não apenas ao meu redor, mas dentro de mim, como se eu não estivesse separado dela, mas fosse uma parte inseparável de sua essência. Eu era uma gota d'água retornando ao oceano, fundindo-se com algo vasto e eterno. Eu não estava com medo. Não havia dor, nem preocupação, nem sentimento de perda, apenas um amor avassalador, um amor tão puro e ilimitado que apagou todas as dúvidas, todas as tristezas que eu já havia carregado. Os fardos da minha vida terrena, os medos, as ansiedades, os arrependimentos, se dissolveram como a névoa ao sol da manhã. O que restou foi paz, uma paz mais profunda e absoluta do que eu jamais imaginei ser possível. Então, eu senti um puxão suave, mas insistente, como se eu estivesse sendo puxado para frente, conduzido por um caminho que eu não conseguia ver, mas instintivamente entendia. Percebi que estava me movendo através de um túnel, uma extensão infinita que se estendia até o infinito, preenchida por uma escuridão aveludada. E ainda assim, não senti medo. A luz estava comigo, dentro de mim, me guiando, me protegendo, garantindo que eu não me perderia. Uma profunda sensação de segurança tomou conta de mim, como se eu estivesse embalado nas mãos de algo imensamente gentil. Enquanto eu viajava pelo túnel, visões brilhavam diante de mim, cenas da minha vida, memórias se desenrolando com uma clareza de tirar o fôlego. Revi minha infância em Damasco, as ruas estreitas repletas de mercados movimentados, os rostos familiares dos meus pais, o cheiro de especiarias levado pelo vento. Revivi o dia do meu casamento, o brilho do sorriso de Yasmin quando trocamos os votos, a alegria nos olhos das nossas famílias enquanto celebrávamos. Vi o nascimento dos meus filhos, Kiwino, e a onda de amor que encheu meu coração no momento em que segurei pela primeira vez. Cada momento,
cada memória, era vívido, vivo, repleto de emoções tão poderosas que eu sentia como se as estivesse vivenciando novamente. Mas isso foi mais do que uma lembrança, foi um acerto de contas. Eu vi não apenas minhas alegrias, mas também minhas falhas. Presenciei momentos de gentileza, de generosidade, momentos em que ajudei os outros, em que ofereci uma mão amiga. Senti orgulho naqueles momentos, sabendo que, de alguma forma, fiz a diferença. Mas então vieram as lembranças dos meus erros, as vezes em que falei duramente, agi de forma egoísta, infligi dor sem intenção ou mesmo consciência. O arrependimento pesava sobre mim, uma tristeza profunda. Eu ansiava por voltar no tempo, desfazer meus erros, oferecer desculpas que nunca havia dito, curar as feridas que eu havia causado sem saber. Contudo, não houve condenação aqui, nenhuma punição ou julgamento divino. Em vez disso, foi um reflexo, uma verdade não filtrada exposta diante de mim. Eu me vi despojado de desculpas, ilusões ou justificativas. Não se tratava de algo que fosse dito, era sobre compreensão. Com cada lembrança, absorvi as lições que antes eu não conseguia enxergar. O propósito não era envergonhar, mas despertar, ensinar, conceder sabedoria. Minha vida me foi mostrada de uma perspectiva mais elevada, recebendo o mais raro dos presentes, clareza. Conforme eu avançava, o túnel começou a se mover. A escuridão recuou, substituída por um brilho cada vez maior. A luz no fim estava me chamando, me puxando para frente com uma força irresistível. E então, num instante que se estendeu além do tempo, eu emergi em seu abraço. O que me esperava estava além da imaginação. A luz não estava mais apenas me cercando, ela era tudo. Era um amor vivo, inteligente, consciente e radiante, tão puro, tão avassalador, que transformava todas as emoções terrenas que eu já conhecera em meros ecos. Era a essência da alegria, da paz, da própria divindade. Eu estava em um reino de beleza de tirar o fôlego, um lugar que desafiava qualquer descrição humana. Colinas ondulantes se estendiam sem fim, adornadas com flores silvestres de cores impossíveis. Os rios brilhavam como diamantes líquidos, suas águas fluíam com uma melodia que eu podia sentir dentro da minha alma. O céu acima era uma tapeçaria celestial, um azul profundo e luminoso que parecia pulsar com vida. O ar estava repleto da fragrância de flores invisíveis, uma harmonia de aromas que despertava algo antigo dentro de mim. E então eu os vi, seres de luz, figuras luminosas cuja presença exalava sabedoria, bondade e compaixão sem limites. Eles não falavam em palavras, mas eu os entendia. Seus pensamentos, suas emoções, sua própria essência fluíram para mim em uma troca que era mais profunda do que comunicação, era comunhão. Um deles deu um passo à frente, um ser de brilho especial. Seu sorriso era gentil, seus olhos carregavam o peso da eternidade. Ele me cumprimentou como se eu fosse um amigo perdido há muito tempo retornando para casa. Num instante eu o reconheci. Não conseguia lembrar como ou de onde, mas o reconhecimento era inegável. Ele não falava com palavras, mas com puro entendimento, uma transmissão de conhecimento que ultrapassava toda a linguagem. Ele me disse onde eu estava, um reino além do físico, um lugar onde as almas viajam após sua existência terrena, onde elas refletem, se curam e se preparam para o que vem a seguir. Então, ele revelou algo inesperado, eu ainda não havia chegado ao meu destino final. Este não foi o fim da minha jornada, mas um interlúdio. Recebi um presente raro, uma oportunidade de testemunhar este lugar e retornar com uma compreensão mais profunda da existência, de Deus, do meu próprio propósito. Sobrecarregado, fiz pergunta após pergunta. Qual era a natureza de Deus? Qual era o sentido da vida? Por que devemos sofrer? O que acontece com aqueles que deixamos para trás? Suas respostas foram pacientes, cheias de uma sabedoria tão profunda que remodelou o âmago do meu ser. Ele falou de Deus, não como uma figura distante, mas como a essência de toda a existência, a força que dá vida a cada alma, a presença infinita que está mais próxima do que o batimento cardíaco. A vida, ele explicou, é uma jornada de crescimento, de amor, de despertar para nossa verdadeira natureza. O sofrimento não era um castigo,
mais um professor, uma oportunidade de expandir nossa capacidade de empatia, de compreensão, de transformação. Então, ele me levou a um vasto salão, uma biblioteca diferente de tudo que eu já tinha visto. Prateleiras se estendiam além da vista, cheias de livros, pergaminhos e conhecimento além da compreensão. Ele me disse que este era o salão do conhecimento, um lugar onde a sabedoria do universo estava armazenada, a consciência coletiva de todos os que já viveram, de todos os que viveriam. Recebi a liberdade de explorar, buscar e aprender. Absorvi verdades que desvendaram os mistérios da existência, o nascimento das estrelas, o fluxo do tempo, as conexões intrincadas que unem cada alma. Horas se passaram, ou talvez meros momentos. Aqui, o tempo não tinha significado. E então, eu senti aquela atração familiar mais uma vez. Uma insistência gentil, um chamado do além. Era hora de retornar. Hesitei, desejando ficar, permanecer neste paraíso onde o amor era abrangente, onde a paz era absoluta. Mas eu entendi. Eu tinha mais a fazer, mais a aprender, mais a compartilhar. Enquanto a luz me envolve mais uma vez, eu me deixo levar. E então, eu estava caindo de volta no meu corpo, de volta no mundo que eu conhecia. De volta à vida.